Ora viva, meus amigos do canal de TCG, neste caso do canal de Magic the Gathering, que este canal deixou de ser TCG e passou a ser só Magic. Hoje estou aqui para vos falar um bocadinho daqueles que foram os meus upgrades com o novo set de Marvel, ok? Portanto, eu decidi basicamente fazer este vídeo porque já tinha feito com Strixhaven. Consequentemente, por causa do lançamento de Marvel, eu acabei por fazer alguns updates nos meus decks, ok? E eu vou-vos mostrar quais é que foram os decks que foram upgraded com este novo set. Portanto, houve aqui alguns que eu não mexi. No caso do Ur-Dragon, a Tergrid também não mexo, o Demon Tribal também não mexi, ok? Dá 2 meses deste Strixhaven. Markov também mexi, mas já não me lembro o que é que foi e não foi no set de Marvel. Estes foi desde há 8 dias para cá que lhes mexi bastante e portanto vou-vos mostrar desde o que teve mais, que me mexi mais, neste caso foi o novo deck, para agora. Então, vamos aqui, Galadriel, o que é que eu mexi? Isto não tem necessariamente que ser em cartas de Marvel, ok? Mas eu tirei e pus cartas de um lado para o outro, muito provavelmente. Aqui na Galadriel, o que é que eu fiz? Sim, na Galadriel eu substituí a Comforting Council, que era esta carta. Basicamente o que faz é, quando vocês ganham vida, vocês metem um Growth Counter neste encantamento. E quando tem 5 ou mais Growth Counters no encantamento, as criaturas que vocês controlam ganham mais 3/3. Este deck é toda à volta de Life Gain. É um deck temático de Senhor dos Anéis. No entanto, eu permito-me meter algumas cartas que não são de Senhor dos Anéis que fazem sentido aqui. Como ele é à volta de Life Gain, achei que era boa ideia meter aqui a Heroic Feast, que é uma carta nova de Marvel, que diz: When this enchantment enters, create a food token. Este deck cria food tokens também muito. E depois diz: Whenever you gain life, choose up to that many creatures, target creatures you control, put a 1/1 counter on each of them. Ou seja, quando ganham vida, dependendo da vida que vocês ganham, basicamente escolhem um número de criaturas e colocam contadores mais um nelas, consoante a vida que vocês ganharam. Eu acho que é muito bom, ok? Portanto, ou seja, aliás, não é. Põe um contador mais um no número de criaturas que é consoante a vida que vocês ganharam. Imaginem, ganham 3 de vida, põem mais uns em 3 criaturas. É fixe. Eu gosto desta carta. Acho que é uma carta mais adequada do que a Comforting Council, que está locada, ou seja, quando vocês ganham os 5 Growth Counters, os criaturas ficam todas mais 3 e ponto. Aqui é uma coisa um bocadinho mais estável e que vão construindo board ao longo do tempo e eu gosto mais, honestamente. Entre esta e esta, prefiro aqui a Heroic Feast. Depois, na verdade, neste deck até podiam jogar as duas, mas pronto, olhem, não sei, decidi assim. Depois, ora bem, então, Galadriel foi a primeira, não foi que vimos. Isto não está por ordem outra vez, porque é que não está por ordem? O que é que se passa aqui? Isto é uma grande confusão. Ok, agora está. Portanto, eu vou abrir assim que é melhor. Portanto, no Death Touch Poison, o que é que eu mexi? Isto é o meu deck de Vayne Garuda Solidor, do Fiend da Fangbearer. O que é que eu mexi? Tirei a Pollen Bright Druid, que é uma carta que dá Proliferate. Eu sei, é uma cena arriscada. Mas meti a Hit Monkey, que basicamente me pareceu só uma carta completamente overpowered para não estar neste deck. Portanto, isto é um green spell, é nova, é uma carta nova de Marvel. Custa 4 de mana. É um green spell, diz This spell can't be countered, portanto não pode ser countered. É uma 3/3 com Reach, Vigilance, Death Touch, Hexproof e Haste. Portanto, completamente absurdo. Eu acho que os pontos mais importantes da carta é o facto de não poder ser countered e ter Death Touch, que é a mecânica que interessa para este deck, mas tendo em conta que tem Hexproof e Haste, é mesmo demasiado forte. O facto de ter Reach também ajuda, porque este deck tem essa questão, é que não tem poucas respostas contra Flying. E o facto de ter Vigilance também é incrível, porque ele não dá tap. Portanto, é espetacular esta carta. E entra aqui muito, mas muito bem. Muito, mas muito bem mesmo. Depois, no Dino Deck. Isto é o meu deck de dinossauros, ok? E obviamente aqui no deck de dinossauros houve aqui coisas que foram upgraded, claro. Portanto, eu tirei a Celestial Reunion, meti a Savage Order. Eu ainda não mandei vir esta carta, mas quero. Estou à espera que ela venha. E depois temos aqui, tirei a Atla Palani, que eu acho que é uma carta que por si só é um ótimo Commander. Vou recomendar-vos esta carta como Commander, porque ela não precisa ser uma carta de um tribal de dinossauros, ok? Esta carta pode ser um Commander para qualquer deck. Isto basicamente cria ovos 0/1, e quando esses ovos morrem, basicamente vocês revelam cartas do topo da vossa library até revelarem uma criatura e metem essa criatura no battlefield. É muito forte mesmo. Podem meter criaturas gigantescas, até Aldrazis funciona com isto. Portanto, é mesmo muito forte este deck e eu recomendo imenso.
Tirei a Atlapalani para pôr o Devil Dinosaur, pá, que eu acho que era impossível o Devil Dinosaur não estar. Neste caso é uma carta nova de Marvel, é uma 5/5, custa 4 mana, é uma 5/5 com Trample e diz Other Dinosaurs you control get +1/+1 and have Hexproof. Pá, impossível isto não estar num deck de dinossauros, é mesmo um staple. E portanto, claramente saiu a Atlapalani e meti o Devil Dinosaur. Pronto, mais uma cena para o deck ficar ainda mais tribal do que o que já estava. Depois, esperem, isto não é aqui. Depois, no meu deck de Elminster, fiz uma alteração. O meu deck de Elminster eu senti que ele já estava completamente fechado. Este é dos meus decks mais fortes, por incrível que pareça, porque as pessoas olham para ele e não dão assim tanto por ele, mas ele é mesmo muito forte. E então, o que é que eu fiz? Basicamente, troquei a Harmonize Trio, que foi uma carta que eu dei upgrade em Strixhaven, que tinha um Brainstorm praticamente de borla, e pus-lhe o Vulture Feathered Fiend. Porquê? O Vulture basicamente custa 4 mana, é uma 2/4 com Flying, e diz: Whenever one or more creatures you control with Flying deal combat damage to a player, put a 1/1 counter on each of those creatures and draw a card. Porquê é que esta carta está aqui? Vou explicar. Porque no caso do Elminster, uma das mecânicas dele é basicamente vocês criarem, ou seja, exilam uma sorcery, ou uma carta, aliás, exilam uma carta qualquer do topo do vosso baralho, e vocês vão criar dragões 1/1 com Flying, consoante o mana value dessa carta. E este deck está todo feito à volta disso, ou seja, tem cartas com mana value altíssimo para poderem ser casted assim, ou seja, poderem ser exiladas para poderem criar estes dragões. Com o Vulture em campo, esses dragões vão dar combat damage a alguma coisa, ou a alguém neste caso, e vão ficar +1/+1. Portanto, é espetacular, ok? É muito fixe, portanto, eles vão ganhando counters consoante a vez que batem, e isso é positivo para este deck, diria eu. Depois temos no meu deck de Spider-Man, houve muitas alterações, amigos, mesmo muitas, ainda bem. Neste deck, pá, honestamente estava forte, mas não estava ridiculamente forte. Portanto, o que é que eu mudei aqui? Mudei muitas coisas. Portanto, deixem-me vir para a segunda página, que eu acho que, Portanto, eu tirei o Web Up, que é basicamente um daqueles encantamentos de Exile. Portanto, vocês metem no encampo e ele exila uma coisa qualquer. E meti a Coming of Galactus. A Coming of Galactus custa um bocadinho mais. É um removal spell, mas acaba por ser uma saga. Aliás, acaba por ser uma saga, não, é uma saga. E no fundo é uma saga que vocês destroem uma target permanent, logo, assim que ela entra, e depois nos segundos turnos, no segundo e terceiro turno, todos os oponentes perdem 2 de vida, e no quarto turno vocês criam um Galactus, que é basicamente um 16/16 com Flying Trample, e quando ele ataca destrói uma target land. Pá, isto não faz muito sentido neste deck, porque isto é um tribal de aranhas, mas é giro o Galactus aparecer, pá, é fixe, e também substitui uma coisa que não era assim tão forte, portanto não faz mal. Depois tirei o Spider-Man Heroic Cord. Pá, esta carta é gira, mas é preciso usá-la com um web slinging e o custo é gigante para ela entrar com 2 aranhas 2/1 e ganhar 3 de vida, não faz sentido. Meti o Spider-Man New Champion, que é sempre que vocês descartam uma carta ou mais, ele dá esse damage a any target, portanto é muito fixe. Portanto, neste caso, consoante as cartas que vocês descartaram, ele dá o dano a any target. É porreiro, epá, este deck descarta algumas cartas, volta e meia, portanto pode ser giro, e também é por 3 de mana, uma 3/3 com hits, portanto dá jeito. Depois, o que é que eu fiz mais? Tirei o Spider UK, que também, pá, sinceramente é uma carta um bocadinho nhé. Portanto, é se 2 ou mais criaturas entraram no Battlefield no controle neste turno, saco uma carta e ganho 2 de vida. Pá, é boa, mas por 4 de mana, e temos aqui o Astonishing Spider que eu pus, que basicamente quando ele ataca vocês podem descartar a mão e depois sacam uma carta por cada carta que vocês descartaram. Portanto, este joga muito bem com o outro, e além disso por 4 mana é uma 4/4 com hits, portanto funciona muito bem. E portanto, como é meio, vocês podem não descartar. Depois tirei a Lady, aliás, isto era, eu tinha posto a Lady Spider, mas depois tirei-a porque não fez sentido. Tirei a Spider-Man No More, que é basicamente mais um removal spell, neste caso é uma que faz uma criatura perder todas as habilidades e ficar uma 1/1, e pus o Avengers Assemble, que é um novo encantamento de Marvel, que faz com que os vossos heróis tenham todos +2/+2, e sempre que um herói tiver atacado, vocês sacam uma carta. Portanto, é uma carta boa, porque isto acaba por ser um tribal de heróis, porque tem muitos Spider-Mans, portanto todos são heróis, e portanto resulta. Tirei a Spinner of Souls, que é uma carta que eu gosto até bastante, mas tirei-a, pá, é uma aranha que não faz aqui muito sentido. E meti o Spider-Man Web Spinner, que é das melhores cartas de Spider-Man que saíram neste set. Custa 4 de mana, é uma 2/3 com Double Strike e Haste. E when Spider-Man attacks, target creature can't block this turn. Muito forte esta carta mesmo. E depois tirei a Traumatize, com grande pena minha, que eu adoro esta carta. Isto é de 1000.
É muito gira, mas pronto. E meti o Doctor Strange Surgeon, que apesar de não ser uma aranha, é uma 2/5 com lifelink. E ele diz: If you gain life, you would gain twice that much life. Portanto, neste caso, como o Cosmic Spider-Man dá lifelink a todas as aranhas, faz com que eu ganhe o dobro desse lifelink, que é muito bom. E depois, at the beginning of each combat, if you have at least 10 life more than your starting life total, creatures you control get +2/+2 and gain vigilance. Que é a única coisa que o Cosmic Spider não dá, além de buffar todas as aranhas, ou todas as criaturas no caso. É muito forte o Doctor Strange, este em particular. Eu saquei o de Jumpstart, portanto foi uma boa pick, neste caso. E pronto, é um upgrade a este deck de Spider-Man, sem dúvida. E está dentro do universo, o que é positivo. Goblin Tribal, o que é que eu fiz aqui? Epá, eu encontrei uma carta de Spider-Man, aliás, ela saiu-me e eu não sabia que ela já existia. Mas o que eu fiz basicamente foi, pá, eu dei uns upgrades agora recentemente, portanto, tirei a Goblin Smuggler, meti a Hobgoblin Mantle de Marauder, ok? Que basicamente é um 2 com Flying e Haste, e whenever you discard a card, Hobgoblin gets +2/+0 until end of turn. Epá, é um Goblin que custa 2 de mana e tem Haste e Flying, pá, e Goblins com Flying não há assim tantos, portanto eu pus que é para dar jeito. Depois temos Goblin Wizardry, que eu tirei e meti a Lightning Strike, neste caso é a versão da Marvel, que eu acho que é a melhor, neste caso, pá, a Goblin Wizardry custa muito e cria só 2 Goblins com prowess, portanto, não é assim tão forte. Portanto, não houve assim muitos upgrades neste deck, mas pronto. Nos Eldrazi's, curiosamente, houve 2 cartas que funcionavam aqui muito bem e que eu acabei por pôr, que neste caso foi... ok, fiz vários upgrades, desculpem, nem me lembrei disso. Então, esperem lá, primeiro... tirei o Azlask da Swelling Scourge, que é o segundo commander do Precon, do Lalek. Tirei-o, pá, não faz sentido neste deck, para já. Meti os 10 Rings, não é esta a versão, mas pronto. Meti os 10 Rings, pá, o que faz esta carta é uma carta nova de Marvel. O que ela faz é que vocês tenham maximum hand size de 10, portanto tem sempre maximum hand size 10, e no final do vosso end step, se não tiverem 10 cartas na mão, sacam cartas até terem 10 cartas na mão. Isto para Eldrazi's é incrível, porque nos Eldrazi's vocês estão sempre sem cartas, portanto esta carta pode fazer muita diferença. Depois tirei a Temple of Malady, que entrava tapped, e meti a Dark Fortress. Tirei a Temple of Silence, que entrava tapped, e meti a Gleaming Bastion. Isto são cartas novas de Marvel, ok? São lands novas de Marvel que dão mana colorless, além de darem o resto. Tirei a Twisted Landscape, meti... Aliás, eu tirei a Twisted Landscape, não. Eu depois voltei a pô-la. Mas tirei a Twisted Landscape, meti a Hidden Lair. Depois tirei a Ash Barrens, meti a Training Compound, que é outra land. Tirei as Ruins of Orange Reef. Isto era basicamente uma coisa que metia mais um numa colorless creature que tenha entrado neste turno. Achei que era demasiado limitado, então tirei e meti a Gathering Place. Depois tirei a Tendo Ice Bridge, que era só uma land normal que entrava com um charge counter que dava para vocês basicamente darem uma mana de qualquer cor. E meti finalmente a Twisted Landscape. E depois tirei o Everflowing Calice, que eu ainda estou a pensar nisso, ok? Porque esta carta é boa em Eldrazi's. Só que acaba por... é preciso gastar muita mana para ela ter muitos charge counters, portanto tenho que pensar nisso. Mas meti a Cosmic Cube, que eu acho que é absurdo e não estar lá. A Cosmic Cube é uma carta nova de Marvel que basicamente tem War 2, é um artefacto com War 2, custa 5 de mana colorless. E diz: whenever you attack, look at the top 6 cards of your library. You may cast a spell from among them with mana value less than or equal to the greatest power among attacking creatures you control without paying its mana cost. Put the rest on the bottom of your library in a random order. Ora, os Eldrazi's são todos enormes, como vocês sabem, não é? Portanto, quando vocês atacam os Eldrazi's por norma, como são grandes, vocês podem ir buscar outro Eldrazi do deck. Pá, é absurdo. E ir para o Battlefield. Portanto, esta carta aqui é muito, muito poderosa. Ainda não joguei com ela, portanto ainda não vi como é que ela resulta, mas pronto, enfim, ela há de resultar bem, de alguma forma. Depois, nos Elfos, o que é que eu fiz nos Elfos? Nos Elfos não teve a ver com Marvel, mas eu fiz alguns upgrades que vos posso mostrar. Portanto, no fundo, eu tirei, isto foi os que fiz há 2 meses, agora tirei a Lysalena Scarblade, meti a Halosaurus Scepter. Portanto, esta carta é incrível, é um one drop muito, muito forte, é um finisher. Tirei a Morkant's Loyalist e meti a Galadhrim Brigade, que também é uma carta muito forte. Tirei a Jagged Scare Archers, meti o Tivar da Bellicose. Tirei a Casualties of War e meti a Doubling Season, que também não é esta a versão, é a versão normal, mas pronto. Mas fiz isso. Portanto, olhem, acho que foram upgrades bons para este deck. Ele ficou ainda mais forte do que o que já estava. Portanto, é bom, sem sair muito do tema. Cascade Mage, eu acho que não fiz nenhum upgrade neste deck. A única coisa que eu ia para fazer, e já vos explico o que é que era,
Aliás, fiz um upgrade, aliás, estava a tentar ver. Tirei a Abstract Performance, que era uma sorcery que eu tinha aqui, e meti a Ecocasting Symposium. Esta carta tinha comprado originalmente para um deck novo, mas depois apercebi-me que ela não resultava lá muito bem, porque o deck está cheio de Legendary Creatures, e acabei por pô-la neste, que acho que faz muito mais sentido, porque este deck, apesar de ter muitas Legendary Creatures, também tem muitas Non-Legendary Creatures, e que funcionam bué da bem com ele, pelo facto de ser Cascade, portanto dá muito jeito. E então, fiz este upgrade. Eu ia meter aqui a Scarlet Witch, que é outra carta nova de Marvel, só que, depois comecei a ver e... apesar de ser bom, depois não sabia que criaturas aqui ia tirar para pôr, então deixei estar. No Urani Dragon Tribal, o que é que eu fiz? Devo ter feito aqui alguma coisa, não sei bem o que é que foi, então deixa lá ver. No Urani Dragon Tribal, o que é que eu fiz? Fiz uma coisa muito simples. Tirei a Celestial Reunion, que eu achei que esta carta não valia a pena, e meti a Temple of the False Gods. Portanto, não teve nada a ver com Marvel, fui só eu que decidi que tinha que pôr mais uma land neste deck, que ele estava com 37 lands, ou 36 lands, e agora está com 38, acho eu. Deixa-me só confirmar. Se não, se calhar ainda está com 37. Não, está com 37. Ele tinha 36 lands, que eu acho que é pouco. E portanto meti-lhe mais uma. Depois, no Sauron Army, também fiz alterações. O que é que eu fiz? Meti mais uma lenda, acho eu, provavelmente. Eu andei a rever os mana values dos decks. Este já foi há 6 meses, vejam lá. Meu Deus, como é que é possível? Tirei o Bilbo, meti mais um Swamp neste deck. Portanto, para ele ficar com as 38 lands, que eu acho que é importante, porque este deck está sempre a sofrer com poucas lands. No Zombie Tribal, o que é que eu fiz? Deixa-me cá ver. Eu acho que também revi as lands deste deck. Exatamente. O que é que aconteceu? Meti a Dark Ritual, saiu-me uma... ok, fiz várias. Ok, afinal fiz várias. Bem, desculpem. Então, tirei o Skullbriar da Walking Grave, que é uma carta que eu gosto muito, mas pronto, é um zombie elemental que é giro. Mas meti o Mole Man, que basicamente vos permite jogar lands do vosso graveyard. Neste deck de zombies é mesmo muito bom. E depois quando metem uma land, ele cria um token, um Moloid. Tirei a Deadly Plot, que eu adoro esta carta, mas pronto, enfim. E meti a Dark Ritual, porque comecei a versão da Dark Ritual de Marvel. Portanto, fantástico. E depois tirei o Ralzarek, este é o de Strixhaven, é o Planeswalker de Strixhaven. Tirei-o e meti mais uma floresta, porque achei que o mana value deste deck estava fraquinho e não era preciso mais um Planeswalker, que já tinha 4. Deixa-me só aqui já agora corrigir aqui a Dark Ritual que eu tenho. Não, por acaso a printing está certa, é esta. Pronto, é esta printing que me saiu da Dark Ritual. Depois, ok, no Vampiro de Blood Tokens eu não sei o que é que fiz. Acho que meti mais uma land neste deck também. Deve ter sido só isso que eu fiz. Não, já sei o que é que fiz. Pronto, aqui tinha tirado isto, meti a High Society Hunter que me saiu, mas a Chalice of Life, tirei-a. Eu gosto muito desta carta, though. Ela é muito gira, a Chalice of Life, depois vira para a Chalice of Death. Mas meti um hack dos Locket. Só mesmo para dar mais ramp ao deck. Descobri que tinha uma hack dos Locket aqui parada e decidi pô-la porque achei que fazia falta. Entretanto, no deck do Multiverso, aqui sim houve uma alteração que eu acho que foi muito significativa, e vocês já vão perceber porque é que eu fiz isto. Portanto, no caso, eu tirei o Faber O'Helder, que é uma carta que faz muito sentido neste deck, mas meti uma que na minha opinião faz ainda mais, que é a Carolina Dean Runaway. Portanto, a Carolina Dean é uma carta nova de Marvel, e o que ela faz é basicamente, no início de cada main step, vocês metem 5 manas, todas as cores, e dizes que não podem gastar essa mana para castar spells da vossa mão. Porquê é que isto é bom? Porque isto serve para castar o Joda. E eu tenho muitas dificuldades a castar o Joda, porque o Joda basicamente custa as 5 manas, neste caso o SpongeBob, ok? Custa as 5 manas, e ele é tão chato de pôr, porque o pessoal está sempre a removê-lo. Então, ter uma carta que me está a dar as 5 manas é muito útil, percebem? E portanto, sim, fiz essa alteração, tirei a Faber Elder, que é uma carta muito fixe, só que não é uma Legendary Creature. Então, neste deck faria sentido meter uma Legendary Creature que entrasse aqui. Então meti aqui a Carolina Dean, que eu acho que faz ainda mais sentido. E depois isto leva-nos então ao nosso deck de Gold. Portanto, no deck de Gold o que eu fiz foi simples, acho que lhe mudei o mana value, exato. Portanto, tirei uma carta que me dói muito na alma ter tirado, o Sunscorched Regent. Eu adoro este dragão, adoro, porque isto é um dragão que sempre que um oponente castar um spell, vocês metem-lhe mais um e ganham 1 de vida. Portanto, é muito fixe, porque toda a gente casta spells na mesa, não é? Mas tirei este gajo para pôr a Puppet Master, a String Puller, que é uma carta de um Precon da Marvel. Tive que a mandar vir de fora, veio de Espanha. É uma 2/4. Whenever you attack, go to target creature an opponent controls, it can't block this turn. Portanto, bastante boa. E depois, whenever one or more goaded creatures deal combat damage to one or
Desculpem. Whenever one or more golded creatures deal combat damage to one of your opponents, create a treasure token. Portanto, esta carta é incrível porque isto está no deck da Marisa. A Marisa é toda à volta de gold, portanto estou sempre a criar treasure tokens, o que é bom para mana fixing. E depois tirei o Territorial Hellkite, que também me dói na alma porque eu adoro este dragão. Mas acabei por tirá-lo para pôr mais uma floresta porque senti que aqui o deck de gold estava a precisar de ter pelo menos 37 lands. Ele tinha 36, portanto era muito pouca land. E pus assim. No Lorehold Spirit, que é o meu deck de Spirits, Spirit Tribal, o que é que eu fiz? Basicamente não foi nada especial, portanto. Tirei a Staff of the Storyteller, que é um artefacto que eu acho que é ok. E meti a Anointed Procession, que comprei agora, que é uma carta completamente absurda, que no caso ela duplica os tokens. Portanto, sempre que vocês vão fazer um token, ela cria mais tokens. Portanto, cria o dobro dos tokens. No meu caso, fiz isto porquê? Por causa do Quintorius. Portanto, isto é um deck à volta de criar espíritos e tokens, e então a Anointed Procession faz aqui mesmo muita falta. À parte disso, mudei o meu Elemental Tribal também. Portanto, este deck tinha demasiadas lands, tinha 40 lands, eu mudei-o. Portanto, meti-lhe só 38. E no caso, tirei. O que é que eu fiz? Portanto, tirei a Abundant Growth, meti a Ashling's Command, que é uma carta que eu já tinha no Binder, mas que estava na dúvida se punha ou não. Mas pus. Tirei um Plains e uma Swamp e acabei por meter Foundation Breaker outra vez de novo no deck, porque tinha já tirado e agora voltei a pô-la, que eu acho que ela é boa. Voltei a pôr a Ingot Sure, mas depois tirei a Ingot Sure para pôr o Animar Soul of Elements, também o comprei. E é uma carta muito fixe e que aqui funciona mesmo super bem no deck de Elementals. Portanto, fiz isto nestas alterações, não tem a ver com Marvel, mas pronto. E por fim, comprei um deck novo, que basicamente é o Precon dos Fantastic Four, ok? E que no fundo eu upgradei. Portanto, já dei upgrades a este deck. Vou-vos mostrar o que é que fiz. Portanto, eu depois mostro-vos o deck mesmo na íntegra. Mas eu fiz vários upgrades, vários mesmo. E estou aqui a ver. Fiz mesmo muitos, esperem lá. Pronto, isto aqui eu acho que foi só... Esperem lá. Ok. Isto começa aqui, os upgrades, meu Deus do céu. Ok, pronto. Isto foi há 19 dias que eu tinha só posto o Precon. Pus isto, mas depois tirei. Pronto. Ok, então, o que é que eu fiz neste deck? Primeiro, tirei a Path of Discovery, que é recomendado tirar, não faz muito sentido. Meti a Ecocasting Symposium. Depois tirei-a mais tarde, ok? Tirei a Ultimate Nullification. Meti a Improvisation Capstone, ok? Que dá muito jeito neste deck. Depois mais tarde voltei a pôr a Ultimate Nullification, mas já vos explico porquê. Depois, tirei a Negative Zone Portal, também se recomenda tirar. Meti a Multiversal Incursion, que é outra carta que cria... Neste caso, por cada non-token creature que vocês controlem, cria um token com essa non-token. Tirei o Willy Lumpkin, também é uma carta muito fixe, mas que no fundo, tirei. A Monica Rambeau, ok? Portanto, pus esta gaja que ela na outra cena, ela ganha X-Proof, portanto ela tem Flying e Prowess. E no outro lado ela ganha X-Proof, ok? Portanto, fica uma 4-4 com X-Proof e Prowess. Portanto, é muito forte. Depois o Dragon Man, atirei-o também, meti o Hulkling Young Avenger, que é sempre que vocês castam uma non-creature spell, ele torna-se uma cópia. Tirei a Catadil, que não vale muito a pena, meti o da Vision. Portanto, neste caso o Vision, funciona muito bem aqui. Tirei o Mr. Fantastic, meti o Thor, God of Thunder. E depois aqui, de certeza absoluta, tirei a Collective Effort, meti o Reed Richards Smartest Man, ok? Que esta carta é incrível. Vocês deixam de ter Maximum Hand Size e sempre que sacam a primeira carta no vosso turno, sacam 4 em vez disso. E depois Invisible Woman. Isto foi andar a tirar o Commander e a pôr o Commander e a tirar, enfim. Isto deixei-o estar. Mr. Fantastic Reed Richards, que ele é bom. Aliás, eu pus, depois voltei a tirá-lo, acho eu. Depois voltei a tirar. Isto não interessa, pois não interessa nada. Isto foi alterações que eu fiz. Tirei a Promise of Loyalty, que não faz sentido nenhum neste deck. Meti o Iron Lad Young Avenger, que basicamente faz os vossos non-creature spells que custarem menos 1. Tirei o Namor, que eu gosto muito dele. Não sei se não o vou enfiar no deck qualquer, mas pronto. Tirei-o. Meti a Scarlet Witch, ok? Que era aquela tal carta que eu vos estava a dizer. E entretanto tirei a Scarlet Witch e já vos explico o que é que mudei. Mirage Mirror, tirei, meti a Swords to Plowshares, funciona aqui bem. Tirei uma floresta, meti uma montanha, ok, pronto, fiz isto aqui mais para a frente também outra vez. Tirei a Nova Flame,
Meti a Restoration Seminar, também neste caso é um paradigma, portanto todos os paradigmas funcionam bem neste deck. Depois tirei a Ecocasting Symposium, como vos tinha dito, e meti a Germination Practicum, que também é muito forte esta carta, portanto aqui. Tirei a Deep Analysis, meti a Eladamri's Call, no fundo é para procurarem uma creature card e meterem na mão. Tirei a Scarlet Witch, meti o Faber o Elder, portanto tirei o Faber o Elder do deck do Joda, meti-o aqui, ok? Que aqui faz mais sentido, apesar de não ser Marvel, faz de conta que é o Groot, ok? Eu até acho que eles eventualmente fazem mais um set Marvel e metem o Groot como Faber o Elder, espero eu. Mas neste caso ele dá uma mana por cada cor do vosso deck. Este deck tem 4 cores, portanto funciona aqui bem. Depois tirei a Genesis Ultimatum, que é um reprint muito giro, mas tirei-o. Meti a Jeskai Ascendancy, que eu acho que funciona hiper bem neste deck, por causa dos Non-Creature Spells. Tirei a Expressive Iteration, meti a Propaganda, ok? Mandei a Vid Espanha, ainda não chegou, portanto vou meter outra que tem ali. Tirei a Tragic Arrogance, voltei a meter a Ultimate Nullification e eu aqui explico-vos o porquê. Eu gosto muito da Tragic Arrogance porque ela no fundo o que faz é obrigar os vossos oponentes a sacrificar coisas, ok? Os vossos oponentes e vocês. Portanto, toda a gente tem que sacrificar criaturas. Isto é um board wipe interessante. Qual é que é o problema? O problema é que a Ultimate Nullification é de exile não só criaturas, mas graveyards. O custo desta carta é chato porque vocês têm que sacrificar uma Legendary Creature, mas como já vão perdê-la, não tem mal, ok? E o que isto faz é literalmente vocês exilam as criaturas e os graves. O que é bom, porque no fundo acabam por poder limpar decks que tenham Graveyard Recurgency. Portanto, eu decidi pô-la aqui. E pronto, depois foi eu que andei a mudar Commanders no deck. Portanto, não sei muito bem que Commander é que vou usar neste deck. Possivelmente hei de usar... vou experimentar hoje a Invisible Woman. Se não resultar, eu quero experimentar o Human Torch. Eu acho que ele é um excelente Commander para este deck. Vamos ver. O Mr. Fantastic é o clássico. O The Thing não entra como Commander de certeza, mas pronto, entre estes 3 eu vou ver qual deles é que uso. Mas pronto, no fundo foram estes os upgrades que eu fiz, amigos. Espero que tenham gostado, espero que tenha feito sentido. E pronto, e voltamos a ver no próximo. Grande abraço, tchauzinho.